Olá, meu nome é Eduarda Caroline. Eu vou apresentar o meu trabalho intitulado como Otimização de Metodologia Analítica para Análise de Tebuconazol em Água, e eu fui orientada pela professora doutora Maria Elvira e pela mestranda Mariana de Oliveira. Bom, os agrotóxicos, eles são substâncias químicas usadas na agricultura para proteger as plantações. E o Brasil, ele é uma potência agrícola que produz grande quantidade de grãos, frutas e legumes. E representa cerca de 27% do PIB. Nos últimos anos, houve um aumento de 190% no uso e liberação de agrotóxicos no país. E esses produtos, quando aplicados nas plantações ou no solo, eles podem ser levados pela chuva para rios, lagos, contaminando a água e reduzindo a biodiversidade, causando intoxicações agudas e crônicas na população desses locais. O tebuconazol ele é amplamente usado nas agriculturas e ele está classificado como o segundo fungicida mais utilizado no Brasil. E ele apresenta alta capacidade de absorção no solo e sedimento, e o tempo de meia-vida dele no solo é cerca de 600 dias, com alta persistência na água, o que leva a uma bioconcentrações nos rios e nas águas em gerais. E ele é classificado pela Anvisa como classe 1, sendo extremamente tóxico. A Portaria 888 de 2021, ela diverte o valor máximo permitido para os agrotóxicos em água e para o consumo humano, né, principalmente. E a Anvisa também, ela deixa disponível esse valor para os alimentos. Mas ainda não se tem um padrão para os valores desses agrotóxicos encontrados em mananciais, em água doce ou salinas também. E é necessário que haja técnicas hoje em dia mais avançadas que possa ter essa padronização. E com isso, o nosso objetivo geral neste trabalho é estabelecer o preparo dessas amostras, né, e validar uma metodologia analítica que possa detectar e quantificar esse fungicida tebuconazol em água. E como objetivos específicos, nós queremos desenvolver esse procedimento desse preparo das amostras, que permita a detecção e a quantificação do tebuconazol em matriz aquática, e também validar essa metodologia analítica para detectar o tebuconazol por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em amostras de água. Ao todo, foram preparadas 54 amostras, sendo que para cada alíquota utilizou-se a concentração estipulada de tebuconazol e de padrão interno, e obtivemos um preparo com essas soluções de suspensão com água meliquê. E após esse processo de fortificação dessas amostras, elas foram passadas pelo processo de extração e, posteriormente, levamos elas para análises em cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Dentre os parâmetros que utilizamos para analisar, a gente utilizou 6 amostras para seletividade, 6 amostras para curva analítica, o limite de quantificação foi feito com a menor concentração da curva, e a repetitividade e a recuperação foram utilizadas 15 amostras para essa análise. Agora, falando sobre os resultados, foi feito a varredura, como está presente aí nas imagens, do comprimento de onda do tebuconazol e do padrão interno, sendo que o tebuconazol ele ficou retido em 9,48 minutos e o padrão interno em 4,91 minutos, que estão presentes nos picos que está mostrando aí, sendo apontado pelas setas nas imagens. Bom, o objetivo da análise da seletividade foi verificar se a presença de interferentes na retenção do tebuconazol e do padrão interno. Não foram detectados interferentes para o padrão interno, mas um pequeno pico foi identificado para o tebuconazol e provavelmente foi devido ao arraste nessa análise. E esse pico ele foi desconsiderado, já que as amostras contendo o analito apresentaram um pico de maior intensidade, como mostrado na imagem a seguir. A curva analítica, ela encontra-se linear conforme as concentrações aumentam. Aumenta também a medição e demonstra um coeficiente de relação de 0,99, sendo que o recomendado pela Anvisa é que ele seja próximo a 1. E o teste de Grooves ele é utilizado para detectar valores aberrantes entre essas replicatas, e foram detectadas 5 amostras em replicatas de concentrações diferentes que estavam acima do valor recomendado, e elas foram removidas da análise da curva. O limite de quantificação do tebuconazol para este método foi de 0,01 nanogramas por ml, e os valores foram avaliados analisando a razão sinal ruído presente no pico do analito e do padrão interno. E eles estão dentro da referência da Anvisa, que é de 10 para 1.
As amostras de água, elas demonstraram valor de coeficiente de variação de 8,9, 9,4 e de 10,4% nas concentrações de 0,01, 10 e de 180 nanogramas por ml, respectivamente. E logo, o método ele pode, né, ser considerado preciso, pois a porcentagem ela aumenta conforme aumenta também as concentrações. O método ele apresentou uma boa recuperação para as concentrações que já estamos trabalhando, que é na casa dos nanogramas, com 1,23, 53,10 e 32,65% de rendimento da extração. Bom, o método analítico foi avaliado seguindo os protocolos estabelecidos pela Anvisa e pelo Inmetro, apresentando resultados satisfatórios para os parâmetros analisados, apresentou ótima linearidade a 0,99 baixos valores aberrantes, com um bom limite de quantificação de 0,01 nanograma por ml, recuperação dentro da faixa esperada e repetitividade abaixo de 15%, que é o recomendado pela Anvisa e pelo Inmetro. Demonstrou também ser uma técnica com precisão e seletividade, capaz de ser reproduzida, garantindo resultados confiáveis, e logo o método pode ser utilizado para futuras análises de águas e mananciais, quantificando e qualificando os poluentes. Gostaria de agradecer primeiramente as minhas orientadoras por ter me ajudado por todo esse processo de pesquisa, a própria da UFOP também, e a Ladetec. Muito obrigada a todos. Tchauzinho.